Vamos lá, galera, para mais uma videoaula aí. Agora a gente vai tentar falar rapidamente de Guerra Fria. Exatamente. Momento histórico que começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Assim que a gente termina com a Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki sendo primordiais para o fim da guerra, talvez, com a destruição dessas duas cidades no Japão, a queda com a divisão da Alemanha em duas, a gente vai passar até a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a República Federativa Alemã, que é a Alemanha Ocidental capitalista, liderada pelos Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã, comandada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para a gente poder entender a Guerra Fria, a gente tem que entender o seguinte: lá durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, 1919, a gente teve o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No ano de 1917, teve a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa ela ocorre com os trabalhadores tomando poder da Rússia através dessa revolução. A Rússia, a gente tem uma Rússia imperialista, os czares comandam a Rússia czarista. Então, os trabalhadores liderados por Vladimir Lenin, a gente vai ter a busca dos trabalhadores tomando o poder e estabelecendo na Rússia imperialista um novo modelo econômico, político, que vai ser o socialismo baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels nos livros do Manifesto do Partido Comunista e o Capital, onde ele vai estar detalhando o que é o socialismo e criticando o sistema político-econômico capitalista. Então, basicamente, a União Soviética, que acho que vai ser tomado o nome União Soviética, vai se tornar a União Soviética em 1922, já a Primeira Guerra Mundial já acabou. Aí a gente vai ter a formação desse primeiro país socialista do mundo. Depois a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde os aliados, que a gente vai ter Estados Unidos, Inglaterra, França e a própria União Soviética contra a Alemanha nazista. Ao final da guerra, como a gente falou aí, a gente vai ter a Alemanha dividida e isso tudo aí acontecendo com as bombas nucleares e tal. E a gente vai entrar no momento de Guerra Fria, principalmente quando a Rússia, ou na União Soviética, também mostra que possui armamento nuclear. A gente vai entrar nesse período chamado de bipolaridade mundial, onde a gente vai ter essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, disputando a hegemonia mundial através dessas ideologias do capitalismo e do socialismo. E é chamado de Guerra Fria justamente pelo fato de que as duas potências elas não entram numa guerra direta. A gente vai ter o que a gente pode chamar de guerra terceirizada, que é como a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, que causa impacto até hoje, né? Já que a Coreia está dividida aí até hoje, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então a gente tem muita coisa que foi consequência da Guerra Fria nos dias de hoje. A gente vai ter durante esse período essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética na forma de, além dessas guerras terceirizadas, Irã-Iraque, esses conflitos no Oriente Médio, a Revolução Cubana, a crise dos mísseis, quando a União Soviética coloca mísseis ali em Cuba que podem atingir rapidamente os Estados Unidos descobrem os mísseis lá e fica uma tensão gigantesca. Tensão é a palavra-chave. Tensão é a palavra que define a Guerra Fria, porque a qualquer momento o medo era de Estados Unidos e União Soviética entrarem numa guerra direta e acabarem com a humanidade. O mundo ia continuar aqui, mas o potencial bélico dos dois era gigantesco. Bélico também é outra palavra que a gente vai estar falando o tempo inteiro durante a Guerra Fria, porque a gente vai ter uma corrida armamentista. As duas potências vão estar criando armas com tecnologia cada vez mais avançadas, lógico, para tentar manter a outra potência em xeque. E tentarem aí, dessa maneira, meu filho ali brincando, e tentarem assim, me atrapalha, e tentarem assim, de uma maneira, mostrarem o quão melhor é a outra. A gente vai ter propaganda, principalmente, espionagem, propaganda falando mal do capitalismo, propaganda falando mal do socialismo. A gente tem um cartaz soviético da época que mostra assim crianças passando fome no capitalismo
e do lado de cima, né, as crianças do socialismo brincando porque o Estado protege elas. Não vou atender ninguém agora, recusar. Então, o Estado está protegendo ela. Por quê? O sistema socialista é o que, basicamente? O socialismo, ele tem os meios de produção, as máquinas, equipamentos, as indústrias, as fábricas, as fazendas, pertencendo ao Estado. Que Estado é esse? A forma como a sociedade se organiza politicamente, criando o governo e definindo o que vai ser produzido, tentando promover uma igualdade entre os trabalhadores. Então, todos os trabalhadores estariam recebendo mais ou menos a mesma quantia, tal, todo mundo trabalhando para o Estado, para não termos a propriedade privada, que é a principal característica do capitalismo. Já que o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada que tem como objetivo o lucro. Então, a ideia do socialismo é impedir que a gente tenha uma disparidade social muito grande entre o dono dos meios de produção e o trabalhador. Tanto que Marx ele pauta ali o tempo inteiro que se o trabalhador tudo produz, a ele que tudo pertence, que o Estado deveria ser o principal representante dessa classe trabalhadora e promover justamente essa, essa igualdade entre os trabalhadores, evitando essa disparidade social. Bom, na prática as coisas aconteceram de maneira diferente, mas vamos lá. A gente vai ter liderando a União Soviética na maior parte do período de Guerra Fria o Vladimir Lenin. O último líder da União Soviética foi o Mikhail Gorbachev, que tentou implementar dois planos, que foi a Glasnost e a Perestroika, numa tentativa de reestruturar a União Soviética, que estava já indo para as cucuias no final da Guerra Fria, já que não conseguiu manter a disputa com os Estados Unidos. Essa disputa não foi só bélica, essa disputa também foi aeroespacial, espacial, né? Mandar o homem para o espaço. A União Soviética chegou a sair na frente, mandando Yuri Gagarin, e depois Neil Armstrong pelos Estados Unidos pisa na Lua, finca lá a bandeira para mostrar a superioridade norte-americana frente à União Soviética. Enfim, tem muita coisa para falar sobre esse período de Guerra Fria. A gente vai tentar destrinchar e falar de maneira mais calma em outros vídeos. Vai falar de Plano Marshall, vai falar de Comecon, vai falar de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os acordos militares, econômicos, os empréstimos feitos pelos Estados Unidos e União Soviética para tentar manter controle e poder em outros lugares do mundo. Então, basicamente, esse foi um resumo, muito do resumido, do que foi esse período que a gente conhece como a Guerra Fria. Até a próxima para não deixar o vídeo muito extenso.